Vamos tirar alguns ensinamentos nessa passagem, né? Vamos ler o verso do 17 ao 20, mas deixe todo o capítulo 17 aberto do livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Verso 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 quilos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos. Traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Até aqui. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu sou apenas, Pai, o carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. Então fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, aos meus irmãos que estão aqui no templo. Fala, Senhor, aos meus irmãos que estão assistindo pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos oferecer nossa melhor salva de palmas para Jesus? Amém? Queridos, trata-se de um dos textos mais conhecidos do povo de Deus. Um dos textos mais conhecidos historicamente, até de quem não professa a fé cristã, que é o embate de Israel contra os filisteus, e onde se levanta um gigante, né? É um texto bastante conhecido. Mas eu quero salientar algumas coisas, trazer para os irmãos nessa noite, algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, irmãos, eu quero falar com os irmãos a respeito de obediência. Davi, ele não foi convocado juntamente com o exército de Saul para aquela grande batalha. Davi, ele obedecia. Davi, ele cuidava das ovelhas. Davi era um pastor no sentido prático de aquele que alimenta, aquele que dá pasto, aquele que dá alimento para as ovelhas e cuida das ovelhas. Davi, nessa época, ainda era um menino, um adolescente. E o seu pai, Jessé, pede que, sabendo que os seus irmãos tinham ido para a guerra, ele queria notícia dos filhos e pede então a Davi que pegue 10 queijos, que peguem grãos e leve para servir quem? O chefe da guarda e também os seus irmãos que estavam na guerra. Nós, cristãos, muitas vezes, nós nos atemos à vitória que Davi teve em cima de Golias. Mas para que essa vitória chegasse, alguns processos e alguns requisitos tiveram que ser cumpridos. Primeiro requisito, o da obediência. Davi não foi lá para bisbilhotar aquele combate.
Davi, ele não saiu de casa, ele não deixou as suas ovelhas para ir lá, para bisbilhotar. Opa, vamos ver quem vai ganhar essa luta aí. Vamos ver o que vai acontecer. Não! Primeiro ele obedeceu. O seu pai pede que ele leva queijo. Então Davi, o que ele faz? Em obediência, ele vai carregar queijo. Ele vai carregar os grãos tostados. Ele vai carregar os alimentos e vai levar. Davi, a princípio, ele não sai de casa para ir para um combate. Ele sai de casa em obediência ao seu pai. Primeiro, Davi obedeceu. Porque muitas das vezes nós, principalmente brasileiros, né? Nós olhamos muito para o resultado final. Puxa vida, viu ali o fulano? Caramba, do nada, o cara era pobre aqui igual a gente, do nada, agora o camarada é um empresário, do nada o quê, meu irmão? Olha o quanto lutou, olha o quanto trabalhou, olha o quanto, sabe, perdeu noite de sono, estudando, se capacitando, mas a gente olha só para o resultado final. Nós temos o costume de olhar para Davi derrotando o gigante, ele derrotou, mas primeiro ele começou obedecendo, e tem muita gente que não quer obedecer, mas quer vencer gigante. Aqui não, nem ninguém que está assistindo, em outros lugares por aí, em outros países, eu não sei, de repente até em outro planeta, mas tem muita gente querendo vencer gigante. Tem muita gente querendo avançar, mas não querem obedecer. Não querem trilhar no caminho da obediência. Davi não. Ele pega, em obediência ao seu pai. Ei, Davi não era nenhum irresponsável. Davi não era. Porque o pai dele manda ele ir. Em obediência o pai ele vai. Mas as ovelhas que ele cuidava não ficaram jogadas não. Não ficaram no meio do pasto, à deriva, a qualquer um lobo que chegasse, devorasse, urso, leão, seja o que fosse, não. Ele deixou aos cuidados de um outro pastor, para poder obedecer o que o pai estava mandando. E lá vai Davi, em obediência ao pai, ele vai levando os alimentos para aquela área de batalha, e chegando lá, ele entrega os alimentos para os seus irmãos, ele entrega os alimentos para o comandante da guarda, os queijos que ele levou, ele entrega, obedeceu, cumpriu a sua missão, e agora ele começa a se incomodar. Porque agora, depois de ter obedecido, ele está vendo o nome do Deus de Israel ser afrontado na boca de um gigante. E ele pergunta, quem é esse incircunciso? Quando ele fala isso, irmãos, ele fala assim, ó, quem é esse sem aliança com Deus? Quem é esse sem pacto com Deus para afrontar os deuses dos exércitos? Quem é esse? Quem é isso aí? Que aberração é essa aí? O que está acontecendo? E o exército de Israel com medo. Por quê? Comandando o exército estava ali um rei desviado, endemoniado, afastado da presença de Deus. E quando ele está afastado da presença de Deus, você pode estar com um exército junto contigo, que se levantar um único homem, ainda que seja de 3 metros, um único homem, vai ficar todo cheio de medo, porque não tem certeza se Deus está contigo. Mas aquele jovenzinho obediente ao pai, que foi levar alimento, que não foi para guerrear, quando ele viu aquela afronta, ele se incomodou. E aí ele comenta com os irmãos dele, fala, poxa, quem é esse camarada para falar assim? Quem ele pensa que é? E os irmãos deles é que fazem? Você é mau,
Você veio aqui para ver a gente morrer no campo de batalha. É isso que você quer. É isso que você... Mas Davi sabia quem era o pai. Tinha intimidade com o pai. Entrou aquelas ofensas que os irmãos dele proferiram contra ele. Entraram no ouvido. E ele não deixou hospedar aquilo no coração. Até passa pelo coração, não deixou hospedar. Ele deixou os irmãos dele lá falando, maldizendo, maltratando. Quantas vezes, irmãos? A gente está no caminho do propósito, mas porque alguém falou isso a meu respeito, falou isso a teu respeito, a gente para porque alguém falou algo a nosso respeito. O que te define, o que me define, é o que Deus pensa a meu respeito, e não é o que nego anda falando a nosso respeito por aí. Para mim, o que importa é o que Deus está pensando a meu respeito, o que Ele acha de mim. Meu nome pode andar na boca de todo mundo, podem falar mal à vontade, eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com a opinião do Senhor. Se Ele está se agradando da minha atitude, do meu comportamento, do meu testemunho, da minha forma de lidar, da minha forma de agir, essa é a minha preocupação. Eu não estou preocupado com o que vão dizer. E Davi também tinha esse coração. Os irmãos falaram: você veio para ver a gente morrer. E a gente conhece a maldade do seu coração. Ele nem ligou. E saiu perguntando: ei, o que o rei vai dar para quem matar esse gigante? Um adolescente. O que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? Aí falaram para ele: falou, Deus vai dar, o rei vai dar a mão da filha em casamento, vai dar riquezas, vai dar a mão da filha em casamento, vai dar riquezas, e toda a família, a casa da pessoa vai ser franca em Israel, ou seja, ninguém mais paga IPVU, IPTU, IPVA, ninguém paga mais, ninguém paga mais imposto. Aí ele: opa, vou topar, eu vou encarar esse gigante. Vocês sabiam, gente, que tem muita gente entrando em luta para ganhar nada, não ganha nada com aquilo. Se enfia no meio de confusão, se enfia no meio de problema. O que você ganhou com isso? Nada. Aqui não, né? A gente está, né? De repente alguém está assistindo. Mas tem gente que se enfia no meio de confusão, no meio de batalha, no meio de contenda. E o que eu ganhei com isso? Nada. E no final, qual foi a recompensa disso tudo? Nada. Mas Davi não perguntou: o que eu vou ganhar se eu for lá? Vou traduzir aqui para o carioquês. O que eu vou ganhar se eu comprar esse barulho? O que eu vou ganhar se eu me meter nisso? Que não é problema meu, eu não tenho idade ainda para servir o exército. Eu estou só na cabecinha de Davi. Eu não tenho idade ainda para servir o exército, não é problema meu. Eu já obedeci o pai e vim trazer alimento. O que eu vou ganhar se eu me meter nisso? E aí falaram das recompensas. Ele: opa, então vale a pena. Vale a pena porque coração de Davi, pensamento de Davi. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem é meu pai. Eu sei que o meu Senhor está comigo. Mesmo eu sendo um adolescente. Mesmo lá não tendo a experiência de um grande guerreiro. O Senhor está comigo. Vamos deixar passar vergonha não. Quê? Isso aí. Todo mundo com medo. Daquele gigante, Davi pensando. Estou conjecturando, tá? Aquele cabeção, mas eu não erro uma pedrada nunca daquela cabeça. Eu não vou errar nunca uma pedrada. Né? E Davi vai para o campo de batalha. Outras lições que a gente vamos extrair aqui nessa noite. Davi não levou pedra. Ei, Davi não era carregador de pedra. Quando eu falo de pedra, falando das preocupações futuras.
demasiadas que tiram a nossa paz. Davi ele tinha ido fazer a vontade do pai, cumpriu a vontade do pai. Entra agora na batalha. Saul tenta botar a armadura. O próprio rei tentou botar a armadura dele em Davi. Não serviu por quê? Porque a armadura de um desviado nunca vai servir num crente. Aqui não, mas em outros lugares. Tem crente que adora botar uma armadura de desviado para aparentar algo que não é. E Davi tentou até andar com aquela armadura, mas não conseguiu. Não vai servir. Não vai caber, não vai ter jeito. E aí o que Davi faz? Davi não é carregador de pedra. Davi nem sabia que ia ter aquele combate. Ele não está preocupado com isso. Preocupações em excesso. Não estou falando para você, irmãos. Para você, meu irmão, minha irmã. Eu vou viver o hoje que se lasque amanhã, que eu não vou esquentar minha cabeça com nada, eu não vou esquentar meu juízo, eu não vou me precaver, não é isso não. Eu estou falando de você perder noite de sono por algo que ainda não aconteceu. Está perdendo noite de sono por algo que ouviu dizer, por algo que falaram, e disse que disse, sai fora disso. Davi não carregava pedra. Porque no momento certo, no momento que Davi precisasse da pedra, ele sabia que o Senhor deixaria a pedra perto dele. Davi não precisou carregar pedra, tinha pedra lá. Tinha pedra. E Davi então, como vocês conhecem a história, ele pega a pedra, coloca numa funda que é uma espécie de estilingue, que é girado, né? E solta-se uma ponta. Irmãos, de primeira, a pedra bate na cabeça do gigante. O gigante cai por terra. E morre. Morre não, cai desmaiado. Desculpa. Ele cai desmaiado. E eu quero abordar algo com vocês. Também nesse episódio, o gigante cai desmaiado. Davi não tinha nem espada. Porque Davi não andava preparado para enfiar a espada em ninguém, não. Davi não era um guerreiro, Davi não era um soldado. Ele tinha Deus junto com ele. Quando ele tem Deus junto com a gente, irmãos. Ele virou para o gigante e falou, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com tudo que é tipo de arma, com conhecimento daqui, conhecimento dali, com conhecimento de lá, mas eu estou indo te enfrentar em nome do Deus de Israel, aquele que me defende, que me protege e que cumpre o meu barulho em toda e qualquer situação. O gigante vem com os conhecimentos, até que eu conheço fulano, que eu conheço Bertrand, estou trazendo para o dia de hoje, que eu tenho conhecimento, que eu vou lá não sei aonde, te caguetar, falar isso. Você pode vir a mim com esse tipo de arma. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. É Ele que me defende. É Ele que é a minha arma. É Ele que me protege. E Davi não precisava carregar a arma. Então o que ele faz? Atirou a pedra no problema. Entrou numa luta que não era dele, mas entrou porque tinha uma recompensa. Tacou a pedra na cabeça do gigante. O gigante desmaiou. Agora Davi o que ele faz? Ele vai lá na bainha do gigante, tira a espada do próprio gigante. Ele tira a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante fora e acaba com ele. Quantas vezes prepararam, entre aspas, forcas para você, e quem acabou indo parar na forca foi quem estava preparando a forca para você. Você que está me assistindo, que quem compra o nosso barulho é o Senhor. Mas pastor, eu quero viver esse tipo de coisa na minha vida. Eu quero que Deus compre também os meus barulhos. Quer que Deus compre o teu barulho? Começou como, irmãos? Na obediência. Começou obedecendo o pai. E Davi não saiu nem sonhando que ele ia lutar com nada.
Não saiu nem pensando que dali adiante, daquela época em diante, ele estaria casado com a filha do rei. Ele não pensava em nada disso. Então ele não foi carregando pedra com as preocupações. Ele não foi armado para querer furar ninguém. Porque ele sabia que o Deus basta. Ele sabia que o Deus que estava com ele, no momento certo, ia providenciar tudo. Se aparecesse alguma coisa, ia aparecer os recursos para que a batalha fosse vencida. Então deixa as preocupações para lá, deixa as pedras para lá, no momento certo Deus providencia. Abaixa as espadas, deixa as espadas para lá, que o Senhor nessa noite seja a sua arma. Que você possa se gloriar no Senhor. Se tem uma coisa que não é pecado tirar onda com a cara do meu irmão, da minha irmã. É pecado eu tirar onda com a cara de alguém com algo que eu tenho e que outro irmão não tem. É um pecado terrível. Mas tem uma coisa que você pode tirar onda que não é pecado, é se gloriar no Senhor. Falar, o Deus que eu sirvo, Ele compra os meus barulhos. O Deus que eu sirvo, Ele me livra no problema. Ele me livra do problema, ainda que eu esteja dentro de um problema, o Deus que eu sirvo, Ele me livra. Ele me livra de eu cair também nos problemas. Então, Deus é a minha maior e melhor arma. Foi o que aconteceu com Davi. Não precisou carregar nada. E na hora Deus providenciou tudo. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, que possamos tomar posse dessa palavra. Muitas vezes nós queremos muito vitória. Todo mundo quer vitória, né, gente? Né? Quem que não quer ser vitorioso? Quem que não quer obter vitória em todas as áreas da vida? Todo mundo quer. Eu quero, todo mundo quer. Quem não quer ter uma vida um pouquinho melhor? Todo mundo quer. Quem não quer ser um vitorioso nas batalhas? Quando os filisteus do nosso tempo se levantam, quem que não quer ter vitória? Sem precisar fazer nada, sem precisar só sabendo quem você é. A sua identidade em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Pode falar o que quiser. Pode se levantar o que se levantar. Vai cair. Vai se levantar para cair. Se você estiver firme com o Senhor, vai levantar para cair. Deixa eu falar algo para você. Caminho da obediência. O princípio de tudo começa na obediência. Começa na responsabilidade. Ele obedece o pai, deixa as ovelhas com outro pastor, não ficaram abandonadas, e ele vai agora cumprir. Ele vai para levar grãos para alimentar seus irmãos, vai levar queijo para o comandante da guarda. Essa era a missão de Davi. Essa era a missão de Davi. Que nós possamos nessa noite. Ah, mas é tão pouquinho. Essa missão que o Senhor está me dando aqui é um negocinho à toa, não é algo. Ei, as situações vão aparecer, onde a sua fé vai ser provada. Mas acima de tudo, a sua obediência vai ser provada. Eu confesso algo aos irmãos aqui. Eu tenho muita tranquilidade com Deus, com relação ao meu Senhor, porque nesse púlpito, nesse altar, nós temos pregado palavra de salvação. Todos os cultos, nós falamos sobre salvação em Cristo Jesus. Então eu fico muito tranquilo quando a gente oferece a oportunidade de você caminhar uma vida de obediência em Deus, de você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, suficiente que não precisa de mais nada, é só Jesus mesmo. O sangue dele nos lava de todo pecado. Tudo que nos basta é começar a trilhar um caminho de obediência no Senhor. Qual é a primeira obediência? Reconhecer Ele como Salvador da sua vida, o único e suficiente Salvador da sua vida. Entregue sua vida para Jesus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Pastor, e como é que eu faço para me trilhar, para me caminhar com Jesus? Nos procure após o culto.
Eu não convido ninguém para vir à frente. Se alguém quiser vir, pode levantar a mão, vir, não tem problema. Amém? A gente vai ficar feliz do mesmo jeito. Mas eu não convido porque alguém pode se sentir constrangido. Eu não quero nada por constrangimento. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que você abra a porta do seu coração para que o Espírito Santo possa falar. Sabe qual é o único pecado que não tem perdão? E a Bíblia fala isso. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo bate na porta do coração. Ei, ô de casa, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ô de casa, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E o coração está fechado. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o Deus da bênção. Eu quero derrubar gigante, mas não quero vivenciar o processo da obediência ao Senhor. Não quero vivenciar o processo da obediência à sua palavra. Vai ser complicado. Vai ser muito difícil para você. Você quer uma vida de vitória em Deus? E às vezes vai ter derrota também, tá, gente? Pode acontecer. Mas a maior vitória que a gente pode ter é saber que Cristo está ao nosso lado. Até quando a gente tropeça, Ele vai estar ao nosso lado. Jesus vai estar ao nosso lado. Quando a gente ri com muita vontade e alegria, mas Jesus vai estar ao nosso lado também. Naquele dia que a lágrima rolar, Ele vai estar ao nosso lado. E essa é a maior riqueza que a gente pode ter. E eu não estou oferecendo, irmãos, uma xepa no final de feira, não. Para você que está me assistindo pela internet. Não. É você com Jesus. Quando eu prego a palavra de Deus, eu tiro a responsabilidade dos meus ombros. E falo com o Espírito Santo. Espírito Santo, agora a responsabilidade é com o Senhor. De convencer o coração. É com o Senhor. Eu já não tenho mais responsabilidade nenhuma. Quando eu falo de Jesus, eu tiro do meu ombro essa responsabilidade. E agora a responsabilidade é com o Espírito Santo de Deus. Se você não abrir o seu coração para o Senhor, nós estamos vivendo como se fosse um rio, o rio da vida. E chega um momento que tem uma cascata. E um dia nós não estaremos mais aqui. Um dia, esse solo que a gente está pisando será o teto em cima das nossas cabeças. E a nossa eternidade vai depender das escolhas que nós fazemos aqui agora nessa vida. Então receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, como um primeiro ato, ato de obediência, o ato de Davi, né? Nos procure depois do culto, procure um obreiro, uma obreira, procure a pastora, temos diácono, diaconisa aqui, procure, não deixe para depois. Como é que eu faço? Eu quero começar, eu quero trilhar a minha caminhada de obediência. Vou mais adiante. Davi foi perseguido, passou um monte de lutas. Saul perseguiu ele, mas no final das contas ele terminou reinando sobre Israel. O reinado de Davi foi o maior reinado sobre Israel, em termos de expansão territorial. Foi na época do reinado de Davi. Deus tirou, cortando um pouco a história para quem não conhece, Deus tirou o rei Saul e colocou Davi, que não era nem da linhagem de Saul, não era nem primo de terceiro grau de Saul, e colocou Davi reinando sobre Israel. Aliás, Saul ficou pelo caminho, mas por causa da obediência, tudo começa na obediência, reinou sobre Israel. E foi o período em expansão territorial que Israel mais prosperou. Então, queridos, que não olhemos só para o resultado, mas olhemos também para o processo. Amém? E que não tardemos, que possamos começar o processo ainda hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que Ele possa bater, que você possa abrir o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia!